Esse hino nos fala, na última estrofe, tu és todo confiável. Hoje o nosso irmão aí falou na escola dominical sobre o Senhor não muda, né? Todas as coisas mudam no mundo, nós mudamos também, né? Mas o Senhor nunca muda. Então, eu estava pensando em ler uns versículos. Nós lemos de raspão aqui ontem, por assim dizer. O irmão Robert falou algumas coisas, que até eu pensei, falei, esse irmão vai falar tudo que eu vou falar amanhã. Então, mais interessante que vamos ler uns versículos, primeiramente em Atos capítulo 20. Atos 20. Atos capítulo 20, versículo 7 em diante. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Estava pensando um pouco nesse trecho, que nos fala aqui dessa graça, que ela é imutável, né? A graça do Senhor é imutável. E eu estava pensando nesse jovem, nós já falamos numa conferência aqui não, em outro lugar, mas uma conferência, sobre esse Eutico. A palavra Eutico quer dizer afortunado. Esse jovem, uma pessoa afortunada, por quê? Porque realmente ele estava entre os santos, entre os cristãos, né, desse tempo presente aqui, ele estava aonde o Senhor havia designado os cristãos para estarem. Então nós encontramos aqui esse cenáculo no terceiro andar. Nós vemos aqui muitas luzes no cenáculo e nós vemos Paulo falando com eles. A finalidade, primeiramente, lembrar disso aí, que a finalidade, versículo 7, eles estavam reunidos no primeiro dia da semana para partir o pão. Essa é a finalidade. Então aqui nós temos primeiramente esse grande privilégio, né, da Assembleia ter um dia, que esse dia, o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor, é o dia de posse dele, que ele nos deixou para termos o privilégio de reunirmos em torno da sua própria pessoa para lembrar dele. Esse partimento do pão é a ceia que, graças ao Senhor, nós fizemos isso hoje de manhã. Nós celebramos isso aqui. Nós celebramos hoje aqui o que eles estavam celebrando aqui nesse dia. Esse versículo 7 aí, eles estavam fazendo justamente isso. Eles estavam fazendo esse memorial. E isso era um grande privilégio, isso era o início, né, o início do tempo do cristianismo, da cristandade, estava aqui presente essa época ainda, e nós vemos que eles tinham Paulo presente com eles, e Paulo, nessa ocasião, com certeza, né, os irmãos deram a ele a oportunidade de ter o privilégio de ouvir o que Paulo tinha para falar também. Além deles partirem o pão, né, que essa era a finalidade do dia, da reunião, mas, logicamente, Paulo estava ali.
e pediram, com certeza, para que Paulo falasse. E Paulo começou a falar. Então, esse Eutico aí, como nós já foi falado ontem, ele estava sentado na janela. Certamente, um péssimo lugar para estar sentado para quem está no terceiro andar. O irmão falou algo ontem aqui, que ninguém falou para ele, Eutico, cuidado, é que você está na janela. Isso para nós, o que é isso? É uma advertência para nós aprendermos a ouvir. Porque isso aqui é meio uma figura, como o irmão falou, de uma pessoa que às vezes ninguém falou nada para ele, por quê? Porque às vezes ele não gostava de ouvir. Uma pessoa que não ouve. E normalmente nós gostamos de ficar falando, para falar é uma maravilha, mas para ouvir é difícil. E a palavra sempre nos fala a nós, sempre diz, quem tem ouvidos para ouvir. A palavra nunca fala quem tem boca para falar, fale. Pelo contrário, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque na realidade, nós estamos aqui para ouvir do Senhor. O Senhor sempre vai usar, logicamente, pessoas, porque ninguém vai ficar esperando um anjo aparecer para falar. O Senhor usa pessoas para falar a nós, irmãos, para falar conosco mesmo. Então aqui esse estava na janela, afortunado, esse grande privilégio de estar naquele lugar, mas ele sentou ali na janela para ficar ouvindo o que Paulo tinha para dizer. E Paulo começou a falar, falando, e começa a ficar longe a voz, que nem agora nós acabamos de almoçar, talvez alguém sentado aí, a voz do alemão começa a ficar longe, E foi assim, ele começou, Paulo falando. Caiu para o lado de dentro, para o lado de fora. Infelizmente, a queda, ela joga uma pessoa fora. Vamos falar figuradamente, E ele caiu desse lugar de grande privilégio. Esse terceiro piso nos fala da posição que a Assembleia tem nesse mundo, que a igreja tem nesse mundo. Nós sabemos que essa mesma pessoa que estava ali falando, que era Paulo, nós vemos que ele foi arrebatado ao terceiro céu e de lá foi o lugar de onde ele recebeu o apostolado, que é a doutrina de Paulo para a igreja. Ele é o apóstolo da igreja que trouxe todas as verdades para nós, que são as cartas de Paulo. Então essa mesma pessoa foi arrebatada ao terceiro céu e ele estava aqui nesse lugar, sendo o quê? O terceiro andar. Isso para nós é figurado, logicamente. Ninguém vai achar que agora nós temos que arrumar um lugar que seja sempre alto, Isso é um lugar moral. Nós vemos também que os discípulos, no início de Atos, também estavam reunidos no cenáculo. O Senhor Jesus, quando foi celebrar a última Páscoa, e o primeiro memorial da ceia, ele foi no cenáculo também. Então isso para nós o que é? Figuradamente, que as coisas do Senhor são colocadas fora do nível desse mundo aqui. Porque a igreja, ela tem um chamado celestial. E as coisas que vieram, a doutrina de Paulo, ela não toca a esse mundo aqui. Ela não pertence a esse mundo. Porque é interessante que no dia do arrebatamento, essas verdades da igreja, elas cessarão, porque ela pertence a esse mundo, a esse tempo aqui, melhor dizendo, a esse tempo aqui para a Assembleia. Então, o Senhor salvando hoje, Ele está pegando uma pessoa. Deixa eu pegar um copo vazio aqui. Ele está pegando uma pessoa, a salvação pega uma pessoa e coloca ela numa posição. E essa posição, todo crente, na verdade, ele tem.
todo salvo, toda pessoa que crê no Senhor Jesus, ele tem uma posição que ela é privilegiada, ele se torna um cidadão celestial. Ele está colocado numa posição em Cristo Jesus. As doutrinas da igreja, elas estão acima desse mundo. Segundo o quê? O conceito de que o homem fez com aquilo que é de Deus. O homem fez isso, ele pegou as âncoras humanas, né? Jogou nas verdades que estão acima e puxou para fazer as coisas as doutrinas de Paulo, coisas aqui para esse tempo presente aqui, para esse mundo presente. Virou o quê? Religião. Né? Deus não instituiu religião. Quem instituiu a religião foi o homem. De jeito, usando a própria palavra de Deus, mas jogando e trazendo para baixo. Sendo que Deus está pegando e colocando no seu devido lugar cada cristão. Então nós temos, né, todo cristão, ele tem um lugar nessa posição maravilhosa, porque todo crente né, logicamente todo crente que crê, ele está em Cristo Jesus. Ele é corpo de Cristo. Né? Existe muito o costume, né, às vezes entre cristãos, quando conversamos com pessoas de fora, né, cristãos, nós falando sobre o corpo de Cristo, dessa verdade maravilhosa, as pessoas falam, é verdade, a gente precisa ser um corpo mesmo, né? Não, nós somos corpo de Cristo, não precisamos ser, nós somos, porque é algo que Deus fez, é algo consumado. O que nós precisamos é expressar essa verdade. Isso sim, nós precisamos fazer. E como é feito isso? Segundo a verdade. O que eu falei hoje, nós partimos o pão aqui. Eu não sei se os irmãos repararam, né? Mas tinha um só pão na mesa. Não tinha dois, não tinha um pedaço de pão, tinha somente um pão. Por que essa necessidade? Porque nós temos duas figuras nesse pão aí. Uma é aquilo que nós fazemos, né, nesse dia aqui, lembrar o bendito Salvador que se fez homem, se fez uma pessoa aqui e veio aqui para dar a vida dele por nós. Nós partimos o pão em memória de que ele deu a sua vida por nós. Isso é o meu corpo que é dado por vós. E nós partimos o pão em memória. Mas ele fala também, esse pão antes de parti-lo, ele nos fala da unidade do corpo de Cristo. Isso é 1 Coríntios 10. Porque desse pão que nós participamos, nós participamos do um só corpo, o único pão. Né? Então, isso é uma verdade. Então, nós olhamos para o pão e nós olhamos e vemos todos. Todos aqui? Todos os crentes estavam aqui? Não, todos, irmão. Os de fora também. Todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Então, isso é uma verdade muito preciosa de nós entendermos que nós somos corpo de Cristo. E a ceia do Senhor é onde também nós expressamos essa verdade, que nós reconhecemos que todos, embora muitos, somos um só corpo, um só pão. Né? Então nós fomos colocados nessa posição, né, de entendimento dessas verdades. E eu que estava aqui nesse lugar, e ele cansou de ouvir o que Paulo estava falando e caiu no nível desse mundo. Isso nos mostra... Ô, irmão, já ganhei um copinho d'água. Obrigado, viu? Obrigado também. Depois eu pago um cafezinho para você. Então, ele caiu desse lugar de privilégio, e ele caiu no nível desse mundo, né? Ele não caiu no segundo andar, ele não parou no primeiro andar. Ele despencou e foi parar no chão e foi dado como o quê? Como morto. Isso nos fala do período do testemunho do Senhor. No início, havia essa verdade em evidência. Paulo presente, muitas luzes nos cenáculos,
e estavam no terceiro andar. E esse Eutico nos fala dessa desventura que aconteceu, que o testemunho do Senhor um dia caiu. Lá atrás. Caiu e foi dado como morto. E isso ficou, irmãos, por muitos anos. Falando outra vez, foi dado como morto. Não tinha em si forças para se recuperar desse estado. Então nós vemos aqui o versículo 10. Paulo, porém, descendo, inclinando sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Tinha vida? Paulo está dizendo que tinha vida. E levantou ele. E aí bateu nas costas dele e falou: agora você está bom, hein? Então fica aí. E subiu, largou ele lá? Não. Ele leva o mesmo lugar de onde ele havia caído, lá do terceiro andar. Isso nos fala, irmão, dessa verdade, que é a graça de Deus, que um dia, não que a graça, ela, melhor deixar bem claro, não que a graça desça, abaixa de nível, não é isso. Nós estamos que a graça não tem limite de alcance, né? Ou seja, o braço do Senhor ele não é curto, ele alcança. Então, um dia, isso foi nos anos de 1800, essa verdade, esse privilégio de conhecimento das coisas, que eram as verdades de Paulo, veio e tomou esse Eutico e leva de volta para esse mesmo lugar de onde ele havia caído. Isso nos fala das verdades que foram restauradas. Não havia nada novo, não é verdade? O que nós estamos falando aqui, nós estamos falando da ceia do Senhor agora. O que é isso? É algo novo que nós inventamos para fazer? Puxa, isso aí que vocês fazem é tão legal, né? Puxa, ó, legal isso que vocês estão fazendo aí. Um grupo sem pastor, que bom, né? Será que é isso? Não, irmãos. Na realidade, nós estamos voltando àquilo que sempre foi. Aquilo que é desde o início. É a doutrina de Paulo. O que nós estamos fazendo é ter o privilégio de voltar a ouvir o que Paulo está dizendo. Ouvir o que Paulo está falando. O que é? São as cartas, né, de Paulo, escritas às igrejas, que são escritas para cristão. Então, ela toca a mim. Eu sou um cristão só, então eu tenho que o quê? Eu tenho que ouvir o que Paulo está falando. Então, esse lugar que o Senhor está colocando, voltando lá, que eu falei que o irmão leu também, mas vamos ler esse versículo lá de Mateus 18. Mateus 18, 20 somente. O irmão já deu uma explicada ontem, graças a Deus. 18, 20. Já foi falado um pouco disso aí. Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Esse versículo aqui, ele em si só, ele até fica incompleto, né? Porque na verdade, ele é conclusivo. Ele está falando porquê, né? Então ele está explicando um porquê. Que porquê do quê? Porquê esse contexto que nós estamos falando aqui, que nós lemos ontem, né? Que são esses 2 ou 3 que eles estão aplicando disciplina, é daquele que não ouvia. Eles estão 2 dentre vós concordando em alguma coisa, não é isso? Ele vem falando aqui no contexto desses 2 ou 3 que estão fazendo algo. E eles estão fazendo isso por quê? Porque onde estão esses 2 ou 3? E outra coisa,
que foram reunidos para o meu nome. Aí estou eu no meio dele. Eles têm a autoridade do Senhor para ligar ou desligar as coisas aqui nesse mundo. Esse 2 ou 3, falando outra vez, todo mundo usa, porque todo mundo usa esse versículo fazendo assim, ajunta um, ajunta outro aqui, ajunta... Está aqui, ó, porque onde estão dois, três reunidos, estou eu no meio deles. Então, como se o senhor tivesse, por assim dizer, obrigação de responder a esses 2 ou 3 que se ajuntaram, porque está escrito esse versículo aqui, ó, onde tem 2 ou 3 reunidos, o senhor está aqui. É isso? Não, não é isso, gente. Não engane. Aqui é onde 2 ou 3 que foram, dá licença, hein? Foram trazidos, reunidos. Eles foram reunidos. Como eu citou isso ontem, não sei se vocês repararam que ele falou isso. Não são 2 ou 3 que se reuniram. É 2 ou 3 que foram reunidos. Esse versículo, a força dele é essa. Porque onde estão esses 2 ou 3 que foram reunidos para o meu nome? Eles foram reunidos. Não é eles que se reuniram. Né? Então é esse lugar onde que o Senhor, né, escolheu para habitar o nome dele, e é ele que traz ali quem ele quer. Entende? É o lugar onde que ele está. Não é um lugar que nós ajuntamos e pedimos para ele vir, ou falamos para ele vir. Não é isso. É o lugar onde que ele já está. É ele que está reunindo. Quem reúne esses 2 ou 3 é o Senhor. Eles foram reunidos, logicamente, pela ação do Espírito Santo, né, com certeza, mas foram. Tá? Eles foram reunidos. Isso nos fala desse lugar que eu estou falando do Eutico, onde ele foi tirado desse nível de mundo, desse nível do chão, para esse lugar de privilégio onde Paulo fala. Uma vez falando sobre isso, alguém me perguntou, então quer dizer que você está falando que Paulo é mais importante do que Jesus? Não é isso. É que nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da Bíblia. Né? Ninguém está falando... Quando estou falando de Paulo aqui, eu não estou falando de Paulo. Estou falando da Escritura. Não é verdade? A lei, quem que escreveu a lei? Moisés. Pentateuco, Moisés que escreveu. O que é? É a palavra de Deus. Mas foi Moisés? Foi Moisés, mas é a palavra de Deus. E quando nós falamos Paulo, nós estamos falando da palavra de Deus. E por que nós estamos, ou pelo menos eu estou aqui, diferenciando pessoas? Por causa para quem foi. Não é verdade? Moisés escreveu para quem? Para Israel. Então, é a palavra de Deus usada ali, usando uma pessoa que foi Moisés, para falar com o povo de Israel. Escreveu para eles. E eles tinham que obedecer, porque era a palavra de Deus. E hoje nós temos quem para nós, Moisés? Não, nós temos Paulo. Paulo foi o apóstolo eleito pelo Senhor para escrever toda essa verdade que foi dada à igreja. Ele teve o privilégio de ser esse apóstolo escolhido para escrever para nós. Então Deus está falando para nós, como cristãos, por onde? Por Paulo, né? Pelas verdades que estão aqui. Por isso que nós estamos falando que esse lugar, figuradamente falando de Eutico, é o lugar onde que a graça foi lá e tomou, não todos, mas tomou alguns, porque fala que ele foi levantado outra vez para ir para lá, né? Eu não sei como é que ele estava, de ter caído do 3º andar, né? Mas ele foi trazido de volta, levado para lá. Então hoje nós temos um testemunho fraco que foram trazidos pelo Senhor para reunir aonde Ele está. Sim, isso é um grande privilégio. E isso nos fala de um lugar de privilégio, mas nós estamos falando de fraqueza. Nós estamos falando de algo que outrora estava caído.
foi caído, tá? Mas a graça, no seu propósito, Deus quis. Versículo aqui, ó. Lá de Atos 20. Versículo 11. E subindo, Paulo pegou ele, levou de volta lá, subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. Essa alvorada nos fala da vinda do Senhor para nós, cristãos. E isso para mim é um grande conforto, porque além de nós encontrarmos essa verdade também escrita nas 7 cartas às igrejas, nas 7 igrejas, né? Nós vemos que lá nos fala de 4 posições eclesiásticas que vão até a vinda do Senhor, que eles permanecem até a vinda do Senhor. E uma delas lá é justamente essa aqui, esse eutico levantado aqui no meio de muita fraqueza para ficar até a vinda do Senhor. E então isso nós devemos sentir um grande conforto que o Senhor levantou algo que tinha sido dado como morto para esses 2 ou 3 expressarem e participar dessa bendita verdade, esse privilégio, né? Estou falando de coisas, estou querendo chamar a atenção do privilégio desse lugar. Está ouvindo as verdades, né? As verdades que estão escritas aqui para a igreja, para nós, ouvindo isso, longe da janela, né? Ouvindo isso, porque o Senhor vai levar até a vinda dele, ele vai levar um testemunho, ele vai permitir, né, que existam esses 2 ou 3. E eu acho muito importante, eu estava pensando em falar isso, porque o Senhor tem feito algo aqui no Brasil que é um pouco, a seta está um pouco contrária, né? Não estou duvidando da graça, pelo contrário, estou exaltando mais a graça do Senhor ainda, porque é um tempo de ruína, não é verdade? É um tempo de ruína, né, com respeito a essa verdade. Mas o que ele tem feito aqui, graças a Deus, esse país, ele tem buscado, ele tem levantado, o Senhor tem levantado pessoas, que muitos estão aqui, que saiu desse nível do mundo aí, né, que é onde que estava cristãos, né, nesse nível aí, e tratado como o quê? Como morto. E trazendo para essa verdade, esse lugar de privilégio que todo cristão tem. Só que, infelizmente, eles não desfrutam, né, dessa verdade. Então, a graça está trazendo pessoas a esse conhecimento. E isso nós devemos entender com bastante temor. Né? Porque, certeza, né, vocês sabem disso, que a maioria estão saindo, não do mundo, estão saindo mesmo dessa condição do eutico caído. Eles têm saído das denominações, não têm saído do mundo. É o eutico sendo levantado. É de lá que você está saindo. Você não está saindo do mundão. A maioria pode consulta entre vocês mesmos, vocês vão ver que vocês estão saindo desse eutico aí, ó. Tá sendo despertados para esse lugar de grande privilégio que é estar onde o Senhor coloca as suas verdades. Porque Mateus 18, 20, falando outra vez, é o lugar aonde o Senhor escolheu para colocar o seu nome, e é esse lugar onde que as verdades estão. Porque ele está lá. Entende? É um lugar que nós estamos num lugar privilegiado, um lugar pronto.
lá em Lucas, quando eles foram preparar a Páscoa para o Senhor, quando eles foram lá e perguntaram para o Senhor, onde queres que a preparemos? Nós vemos que eles foram acompanhando aquele homem, carregando o cântaro de água, e eles foram acompanhando esse homem e encontraram um lugar pronto. O lugar já estava pronto, eles só prepararam a Páscoa. Por quê? Porque eles seguiram aquele homem com o cântaro de água que nos fala do Espírito Santo e da palavra. Né? O homem, uma figura do Espírito Santo, e aquele vaso de água, né? Aquele cântaro de água, nos fala da palavra. Que seja, o Espírito Santo, ele não faz nada em contrário à palavra de Deus. É isso que nos fala aquilo ali, aquele homem carregando aquele cântaro de água, que o Espírito Santo e a palavra é uma coisa só. Não existe nenhuma ação do Espírito Santo que esteja em desconformidade com a palavra. E isso para nós é um grande consolo, porque é a resposta do Senhor para nós. Né? Como é que eu sei que é algo que o Senhor está falando? É aqui, ó. Não é ouvindo, o Espírito Santo está falando isso, falando o quê? Ele está falando isso aqui, ó. Então, aquilo que ele tem para dizer, nós temos aqui, onde, falando outra vez, que são as cartas de Paulo, mostrando para nós as respostas das verdades que pertencem à igreja. Então, esse Eutico levantado, né, foi colocado nesse lugar onde o Senhor já está lá. E está reunindo esse povo. E quando nós chegamos nesse lugar, nós vemos que Eutico, privilegiado de estar nesse lugar, mas eu estava pensando, ele falou, puxa vida, ó, eu estava naquela janela ali. E Paulo estava falando e eu dormi. Enquanto ele estava falando, eu dormi. Reconhecendo. Né? Reconhecendo. Porque nós não saímos das denominações, ninguém sai de uma denominação por se achar melhor. Se alguém fez isso, está errado, tá? Ninguém sai de uma denominação porque ele se acha melhor. Isso é um erro muito grande. Você está saindo do lugar onde você pertencia a ele. Saindo por quê? Porque você está arrependido de ter participado daquilo. Olha onde que eu estava. Né? Pela palavra, vendo erros, né, que o Espírito Santo vai dando luz dos erros que existem, para poder tocar no seu coração, para que você dê um passo para fora. Não é verdade? Não, se alguém, isso falando outra vez, se alguém sai de uma denominação porque, lá é... Não, está errado isso aí. Certamente nós estamos julgando erros, mas não por ser melhor, mas é o conhecimento, é a graça, é Paulo abaixando e dando vida, despertar outra vez, para ver que realmente meu lugar não é esse aqui, não. Daí tem um segundo passo. O que é? Subir. Uma coisa é ser levantado, morto, né, do estado de morto ser levantado, despertado, e outra coisa agora é subir lá, esse lugar aí, que pertence a você, porque é lá que você é, nosso lugar é esse lugar, esse grande privilégio. Então existem duas coisas, um passo fora e outro passo para dentro. Né? E isso acontece e deve acontecer com cada cristão. Nós estávamos falando esses dias atrás, numa reunião de irmãos, e citar um pouco sobre aquela novilha vermelha, o livro de Números. Vamos ler esse versículo. Eu não vou ler o capítulo, que é muito comprido, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Números. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui também. Aqui. Números capítulo 19. É interessante que esse número,
essa oferta, né, para purificação, ela não se encontra no livro de Levíticos, né? Porque normalmente é no livro de Levíticos que você encontra as ofertas na purificação e a expiação, e enfim, inúmeras ofertas, e não está lá, está aqui em números. Então isso é interessante, que nos fala da nosso deserto aqui. Aqui tinha uma água purificadora que deveria aplicar nas pessoas que eram contaminadas. E eu vou resumir bem rapidinho, vou falar o que eu quero falar só aqui. Versículo 12. Versículo 12. Ao terceiro dia se purificará com a água, e ao sétimo dia será limpo. Mas se ao terceiro dia não se purificar, não será limpo no sétimo dia. E assim continua. Então ele tinha duas aplicações. Ele tem que pegar essa água, no terceiro dia aplicar ela, e depois no sétimo outra vez fazer isso. Se ele não fizesse no terceiro, no sétimo não adianta nada se fazer. O que é isso aí? Isso nos fala desses dois passos. Um passo é o arrependimento e outro passo é a restauração. Ele tinha que passar pelo terceiro dia, não adianta nada ele querer pular para o sétimo lá. Ele tem que passar pelo terceiro. Isso nos fala de todo o princípio, irmãos, de restauração. Qualquer queda, seja individual, seja a queda do testemunho, por isso que eu disse, quando os irmãos voltaram outra vez, trazidos pelo Senhor a essa verdade, eles vieram em humilhação. Não veio cantando grosso, não. Vieram em humilhação. E esse, na verdade, é um estado que nós deveríamos entender, que nós estamos nesse lugar por privilégio, pelo Senhor. O Senhor fez isso para nós. Por quê? Porque nós saímos de uma coisa caída. Nós fazemos parte de uma coisa caída. Então aqui, e como qualquer queda individual também, um irmão, seja quem for, cair em pecado, para ser a Assembleia existe disciplina por causa disso aí. Ele tem que tratar com o Senhor. E uma coisa que primeiro ele tem que fazer, o que é? Arrependimento. Vocês lembram o Salmo 51? Salmo 51. Salmo 51 foi o profeta Natã que saiu de encontro a Davi quando ele cometeu aquela barbaridade que ele fez na vida dele, né? Que eu não faço isso nunca. Aquela barbaridade que qualquer um de nós estamos prontos para fazer. O que ele fez? Ele pecou com uma mulher, que foi Batseba, que era casada. Ela engravidou-se dele e ele tentou, de qualquer maneira, botar Urias, né? Urias era o marido dela, de Batseba, colocar ele na jogada e não conseguiu. Na hora que ele viu que ele não conseguiu, mandou matar ele. E fez tudo aquilo ali. Natã saiu do encontro dele e falou assim: tinha um homem muito rico, ele tinha ovelhas, tinha tudo. E tinha um outro homem, que ele era pobre, ele só tinha uma ovelhinha. E essa ovelha comia da mão dele, gozava do seu regaço. E quando esse homem rico recebeu uma visita, ele mandou pegar a ovelha daquele homem que só tinha uma ovelhinha. Ele nem acabou de falar, Davi virou e falou assim: tal homem tem que ser morto. Natã falou: tu és esse homem. Tu és esse homem. Ou seja, Davi tinha tudo, né? Tudo. Ele foi lá mexer com a esposa, um homem fiel, inclusive. Urias era uma pessoa fiel, que quando, inclusive, Davi chamou ele no meio da batalha, trouxe ele e falou: oh, senta aqui na minha mesa, comeu, deu vinho para ele tomar.
Falou, agora você vai para sua casa e vai lá, fica na sua casa. Pensando que, falou, agora ele vai para a casa dele, ele vai com a mulher dele, logicamente está com saudade dela, e daí vai ver que ela está grávida, aí é dele mesmo, se vira aí. Esse foi o plano dele. Olha que loucura. Só que chegou no dia seguinte, foram lá falar para Davi, ó, tem um homem dormindo na porta do palácio aí. Mas quem que é? É Urias. Ele mandou chamar, eu não falei para você ir para sua casa? Ele falou, como é que eu posso ir para minha casa se o povo de Deus está em batalha? E a queda de Davi começou justamente nisso. Se você ler a história, antes de tudo, começa falando assim, e chegou o tempo em que os reis saíam para a batalha, e Davi ficou no palácio. Começou aí. Onde que Davi deveria estar também? Na batalha. Não, ele ficou lá no palácio. Foi ali que foi o começo da grande queda dele. Então, ele reconhece, né, por Natã, o profeta de Deus, chamando a atenção dele, despertando ele, ele fala, pequei contra o Senhor. Primeira coisa que ele fala. E ele escreve, eu estou dizendo isso, Salmo 51, porque você leu o início do Salmo, fala que Salmo, né, o cântico de Davi, quando o profeta Natã saiu ao encontro dele para falar a respeito de Batseba. Daí ele escreve o Salmo. E quando ele se lendo esse salmo aí, o Salmo 51, ele fala, eu pequei, eu nasci em pecado, e eu. Ele não fala e nem dá menção de nada, mas tinha outro envolvido no meio, que era Batseba. Ele podia botar a culpa na Batseba também, porque ela também foi culpada. Mas ele não fala nada dela, só dele, eu. Então, o que é isso? Isso é um verdadeiro arrependimento. Verdadeiro arrependimento não busca ninguém para apontar dedo. Eu. O que é isso? Esse é o terceiro dia. É a água da purificação sendo aplicado nesse terceiro dia que se chama o quê? Arrependimento. Daí que você passou pelo terceiro dia, daí sim podemos usar outros salmos, Salmo 32 e outros que falam assim, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. O homem em que Deus restaura e tudo mais. Então o que é isso? Esse é o sétimo dia. Então nós não devemos nunca confundir que no processo, né, de arrependimento tem que haver realmente o arrependimento. 1 João, capítulo 1, ele nos fala assim, sobre o sangue de Jesus Cristo que nos purifica. Vamos ler esse versículo, vai. 1 João, para a gente já terminar. Primeira carta de João. Capítulo 1, versículo 7 nos fala, primeiramente, né, essa grande verdade. Mas se andarmos na luz, versículo 7, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Algumas versões falam se, né? Esse mas aí é se, e na verdade não é condicional. Esse mas, esse se, não é condicional, é visto que, portanto que andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Porque o sangue purificando não é condicional, é um fato, é a obra de Cristo por nós. Então, visto que andamos na luz, porque nós já estamos na luz, nós gozamos de todos esses privilégios. O versículo 9, é o que eu estava querendo dizer aqui, diz assim,
se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Acabou aí? Acabou o versículo, irmão? E o quê? E nos purificar de toda injustiça. O que é isso? Esse é o caminho. Né? Quando nós caímos, quando existe uma queda, existe um caminho pelo qual você chegou lá. O sangue de Jesus Cristo realmente nos perdoa de todo pecado, graças a Deus. Se eu falar, não existe algo que a obra de Cristo não seja capaz de salvar. Não existe um pecador, ou o pecado, ou uma queda, que o sangue de Jesus Cristo não possa perdoar. A obra de Cristo foi completa, né? Toda a expiação, que, voltando a falar das figuras das ofertas do Velho Testamento, são tantas ofertas, né? Mostrando o quê? Mostrando a perfeição da obra de Cristo para nós. Então, Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados, não tem? E também para fazer o quê? Purificar. Esse é o caminho. Então, quando existe uma queda, existe um caminho. E isso deve ser purificado também. Não é verdade? Isso deve ser tratado com o Senhor. Isso é muito precioso. Por isso estou dizendo, em figura, né, aqueles 7 dias, o terceiro e o sétimo. Nós não podemos, ao cair, já ir direto lá, e bem-aventurado o homem que que o Senhor não imputa pecado. Espera um pouquinho só. Você tem que, primeiramente, tratar, se arrepender. Né? Existe um reconhecimento, irmão, sabe? Quando nós falamos do pecado, do perdão do pecado, realmente, irmão, não tem nada que nos tire desse grande privilégio de sermos salvos. Mas quando nós erramos, o que é confessar o pecado? É você reconhecer. Né? A palavra não fala para o cristão pedir perdão de pecado. Não está errado. Por quê? Porque pedir perdão é quando nós estamos diante de um Deus justo, nós estamos nos aproximando. Isso aconteceu uma vez, né? Nós pedimos perdão, nós reconhecemos como pecador, nós fomos a Cristo reconhecendo que nós estamos perdidos, precisamos de salvação. Mas uma vez salvo, agora a palavra não se diz mais pedirmos perdão. Diz o quê? Confessar os nossos pecados. É diferente isso. Isso é eu agora ao lado dele, olhando e vendo com os olhos dele, inclusive, olha o que eu fiz. Olha ali o que eu fiz. Reconhecendo e em arrependimento. Não tirando você fora da jogada, não é isso? É colocando você, olha o que eu fiz. Mas junto com ele, isso é confissão de pecado. E isso, irmãos, é um grande privilégio. Né? Porque, inclusive, o 1 João, no capítulo 2, aí, nos apresenta que nós temos um paracleto, né? Nossa versão fala advogado, junto a quem? Junto a quem no capítulo 2 aí de 1 João? Junto a quem, irmã? Ao Pai, não é junto a Deus. Nós não estamos diante de Deus sendo julgados e nós precisamos de um advogado bom, porque senão estamos roubados. É isso? Não. Nós estamos diante do Pai. E nós temos quem? Um advogado. Essa palavra, na verdade, por isso que eu falei, é paracletos. É a mesma palavra usada do Espírito Santo para nós. É aquele que atua em favor de outro, cuidando dos seus próprios interesses. Esse é um trabalho do Senhor Jesus na nossa restauração. Então, por isso eu falo, nós estamos juntos. Né? Eu estou gozando do favor, da beneficência do Senhor e da companhia do Pai, me restaurando. Esse é o grande privilégio, irmão. Então, por isso, por favor, sabe? Não existe nada que o braço do Senhor não é curto, que ele não possa, sabe, alcançar cada um de nós. E também foi o que ele fez. O braço dele estendeu e trouxe para ele mesmo esses 2 ou 3 que, graças a Deus, sabe, estamos nós aqui. Muitos hoje, nós vemos que muitos reúnem para ver milagre. Não é verdade? As reuniões aí é tudo milagre, milagre. Milagre é isso aqui, irmãos. Ó.
Isso aqui, você quer ver milagre? Olha aí, ó. Dá uma olhada aí em volta aí, ó. Isso é milagre. É trazer esses 2 ou 3 para essa verdade que ficou entulhada por muitos e muitos anos a ponto de ser dado como morto. Não é verdade? E o Senhor, na sua graça, Ele levantou. Isso é um milagre, sabe? Esse conhecimento da verdade. E Ele quer e vai fazer com que essas verdades e esses participantes, ainda que sejam 2 ou 3, vão permanecer até a bendita vinda dEle, que é esse romper da alva aqui que nós encontramos. Então, isso, irmãos, é uma exortação para nós, né, nos apegarmos lá em Filadélfia, na carta de Filadélfia, ele fala: guarda bem o que tens recebido. Né? Nós pegarmos aquilo que nós temos recebido, guarda bem, sabe, irmão? Cuidarmos daquilo, mas com gozo, sabe? Não é pegar para ser, é pegar porque nós temos, o Senhor nos deu isso, sabe? É um privilégio sermos cristãos e estarmos nesse lugar do qual Ele fez. Gozar disso, é preocuparmos com Ele, com essa verdade tão preciosa que é o Senhor no meio desses 2 ou 3. E certeza, irmãos, que o Senhor nos levará até a vinda dEle. E isso nos fala também da proximidade da vinda do Senhor, que pode ser, como o irmão citou hoje, talvez o último dia que nós tenhamos feito esse memorial. O Senhor abençoe essa palavra. Vamos dar graça? Senhor Jesus, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, porque Tu vieste a esse mundo para trazer salvação e também Tu vieste aqui para sempre ter um povo para Ti. Agradecemos essas palavras aqui, através da Tua palavra, dessa verdade tão preciosa, desses 2 ou 3 reunidos para o Teu nome. Senhor, nós pedimos que nos ajudes a entender isso em nossos corações, que essa verdade seja acompanhada de amor, de sinceros sentimentos, de afetos, por essa verdade tão preciosa que veio aos nossos corações. Nós sabemos que cada preciosidade da verdade custou a Tua vida lá no Calvário. E que nós possamos sempre considerar isso e guardar aquilo que Tu nos tem dado, darmos passos juntos para preservar essa unidade tão preciosa no vínculo da paz. Nós agradecemos por tudo que temos recebido, mais uma vez, e pensamos em todas as assembleias que se reúnem não somente aqui nesse país, mas em todas as localidades que Tu mesmo tem levantado, Tu possa guardar a cada um, guardarmos, e obrigado pela promessa, Tua promessa, de sermos preservados até a Tua vinda. Nós Te damos graças por tudo isso, pela certeza também de tudo aquilo que temos diante de nós, pela Tua palavra, tudo nesse nome precioso, o Teu nome, nosso bendito Salvador e o nosso Senhor Jesus. Amém.